será... Reginaldo, como é que a gente ia compactar o vento, hein, Reginaldo? Hã? Imaginou o quê? Pra girar, formar... Olha, é digno de um energia. Nobel. Hã? É digno de um Nobel de física. Não, isso. e você... Aí você não gira, né, a hélice. Não, você imagina você imagina, digamos que o vento pudesse ser tocado, você imagina o galpão necessário para tocar o vento. O vento entra, você fala, catei o vento! Aí você parou o vento ali. Ah, pelo amor, o presidente, essa mania que eles têm de falar qualquer coisa, mas ela O Lula fazia. não é a mais criativa. O Lula ainda fazia. Né? Ele fez melhor do que ela. Ele, presidente, eu até tenho uma imitação na internet, depois vocês procuram. Ele, presidente, ele foi numa solenidade do meio ambiente, Reginaldo. E ele explicou por que a Terra está poluída. E por que a poluição é ruim para o Brasil. E ele lançou uma hipótese de como é que a poluição não seria ruim para o Brasil. Vamos ouvir, Reginaldo? Eu já disse várias vezes, Freud dizia que tinha algumas coisas que a humanidade não controlaria. Para um pouquinho, Reginaldo. Primeiro que Freud nunca falou essa merda. Evidentemente, o Freud nunca falou. Não, e eu gosto dele que ele fala assim, eu já disse várias vezes, até parece que ele discute Freud, assim, habitualmente. Um leitor, toda a obra do... Não, viu, eu sou um leitor da Freud, o Freud já dizia, há coisas que a humanidade não controla. Solta aí, Reginaldo. Uma delas era as intempéries. Essa questão do clima é delicada por quê? Porque o mundo é redondo. Se o mundo fosse quadrado, sabe, ou retangular, e a gente soubesse que o nosso território está a 14 mil quilômetros de distância dos centros mais poluidores, ótimo, vai ficar só lá, sabe? Mas como o mundo gira, e a gente também passa lá embaixo, onde está mais poluído, a responsabilidade é de todos. Que é, lá embaixo? É pra você ver que... Não, eu gosto que quando ele faz assim, passa lá embaixo. O Lula, Reginaldo, o Lula realmente acredita que japonês fica de ponta cabeça. Ele não entendeu a lei da gravidade, não entendeu nada. Não entendeu a lei do não é nada. Ele acha assim que lá embaixo é o Japão, entendeu? E japonês fica de ponta cabeça. Reginaldo. Isso é o seguinte, a gente faz piada, a gente faz pilhéria, mas a gente está sendo governado por essa gente. Mas você sabe qual a única pessoa que entende, que pode falar muito bem sobre esse assunto? Quem é? Marina Silva. Marina Silva, é verdade. O que a Marina Silva pensa sobre o vento? Você veja, Reinaldo. Tanto a Dilma quanto o Lula não sabem nada de meio ambiente. Sim. Nada de meio ambiente. E quem é que sabe? Eu sei. Então, o que é o vento? O Chico Mendes, nós sabemos. O vento é a incorporação de informações eletromagnéticas do vórtice. E aí tem uma questão que passa pela... Como é que chama aquela palavra que a senhora gosta? Transversalidade. Transversalidade, exatamente. Tá aprendendo. É aí que surge o Ninha, Laninho. Isso, entendi. Agora, Reinaldo, eu vi há pouco apareceu a imagem do pichuleco, mas ali é o vento. É, o vento tá armazenado. É o vento armazenado. É o vento estocado dentro do Pichuleco boneco. é o vento estocado. O boneco inflável é um vento estocado. Meu Deus do céu, só levando mesmo. Ô, Reginaldo, vamos fazer editorial? Vamos lá? Tem muita gente preocupada hoje com a matéria da Folha e tal, né? Porque as pessoas também, às vezes, não lembram de algumas coisinhas. Vamos lá. Vocês leram em reportagem da Folha, nesta quarta-feira, que a denúncia contra a presidente Dilma, assinada por Hélio Bicudo, Miguel Reale e Janaína Pascoal, deve ser arquivada pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha, logo depois do feriado do dia 12, segundo orientação técnica do Departamento Jurídico da Câmara. O que isso significa, Reginaldo? Nada. Se acontecer, é absolutamente esperado. A alegação é que os denunciantes não apresentaram as provas, conforme exige o artigo 16 da Lei 1079. E, de fato, Reginaldo, o artigo 16 da Lei 1079, que é a chamada Lei do Impeachment, diz lá, a denúncia assinada pelo denunciante com a firma reconhecida deve ser acompanhada dos documentos que a comprovem ou da declaração da impossibilidade de apresentar, né, as provas, os documentos que comprovem, com a indicação do local onde possa ser encontrado. Muito bem. Bem, é evidente
que a denúncia entregue por Bicudo e pelos 2 advogados apresentam as evidências das pedaladas fiscais dadas por Dilma, as mesmas que devem levar o TCU a recomendar a rejeição das contas. Aliás, a sessão está correndo lá. Continua, né? Não foi suspensa. Exatamente. Continua. Tá E expõe os malfeitos da Petrobras também, a ação que eles apresentaram. Mas ainda assim, estima-se que o setor jurídico da Câmara dirá que provas não são. Vejam só, as provas da pedalada existem. Tanto existem que o advogado-geral da União, ao apresentar as suas explicações ao TCU, disse o quê? Sim, nós fizemos, mas os outros governos também. Isso não é admissão? De culpa? É. E é prova. Né? Qual é o caminho seguinte? Dizem por aí que Cunha já combinou com a oposição que parlamentares vão recorrer para que a decisão sobre a instalação ou não da comissão especial que vai avaliar a denúncia será tomada pelo plenário. A isso muitos têm chamado manobra. Não é manobra o que está no parágrafo 3º do artigo 218 do Regimento Interno da Casa. Ouçam. Do despacho do presidente que indiferiu o recebimento da denúncia, caberá recurso ao plenário. Atenção, meus queridos. Se o Cunha, como se espera, mandar arquivar o pedido, qualquer deputado pode recorrer da decisão. Está no regimento interno da Câmara. Vê lá, parágrafo 3º, artigo 218. E ao recorrer, vai-se para o plenário da Câmara. E aí é preciso ter quórum, 217, metade mais 1. E por maioria simples, a maioria simples pode decidir sim instalar a comissão. Então a instalação da comissão, para começar a analisar o pedido de impeachment, ela é muito provável hoje. Tá, Reginaldo? Agora vamos falar das provas. Vamos falar das provas. Que as pedaladas foram dadas, bem, isso o próprio governo admite, como eu disse. Que elas constituem um crime de responsabilidade, isso é o que está definido nos artigos 10 e 11 da Lei 1079. Faz o seguinte, meu filho, agora não, agora você fica aqui, ó, que o rei aqui, olho no olho, hein? Tá bom, hein? Ah. Fica aqui agora. Depois você vai na internet e procura Lei 1079. Vai lá e procura artigos 10 e 11, artigo, hein? No inciso, artigos 10 e 11 da lei. Você vai lá e vai ver que tudo que a Dilma fez de pedalada fiscal, né, tá lá na lei. Portanto, é crime de responsabilidade. De todo modo, esse debate é bastante interessante. No meu blog, vocês encontram um link para a íntegra da denúncia que resultou no afastamento de Fernando Collor em 1992. Ah, Regina. Havia as notícias que não dava à imprensa, mas a digital do Collor, prova mesmo, não tinha. Tanto não tinha prova de crime que ele foi inocentado no Supremo. A prova digital, a comprovação. Sabe por que tem gente que não deixa ato de ofício, né? Você não vai fazer irregularidade deixando ato de ofício, pô. Tem mais provas contra a Dilma do que contra o Collor. Saibam disso. Eu sustento isso. Tanto não havia a prova material, Reginaldo, embora todo mundo soubesse qual era do PC, no governo PC Farias e tal, que os autores do impeachment, atenção para o que eles escreveram. Atenção. Olha aqui. O impeachment não é uma pena ordinária contra criminosos comuns. É a sanção extrema contra o abuso e a perversão do poder político. Por isso mesmo, pela condição eminente do cargo do denunciado e pela gravidade excepcional dos delitos ora imputados, o processo de impeachment deita raízes nas grandes exigências da ética política e da moral pública, à luz das quais hão de ser interpretadas as normas do direito positivo. Sabe o que isso quer dizer? O direito aplicado, eu tenho de aplicar esse direito segundo as grandes normas da moralidade e da ética. Esse governo está seguindo as grandes normas da moralidade e da ética? O impeachment não é processo criminal. O impeachment é processo político. Agora, é claro que você tem que ter os indícios. É claro que você tem que ter as evidências. Faltam evidências de que a Dilma cometeu irregularidades? Especialmente na área contábil? Ô, Vitor Regina, põe pra mim a nossa página aí, no meu computador. Mais adiante, lembravam os que denunciavam o Collor. Nos regimes democráticos, o grande juiz dos governantes é o próprio povo. É a consciência ética popular. O governante eleito que se assenhoreia do poder em seu próprio interesse
ou no de seus amigos e familiares, não pratica apenas atos de corrupção pessoal, de apropriação indébita ou desvio da coisa pública. Mais do que isso, ele escarnece e vilipendia a soberania popular. Tá aqui. Tá aqui. O Lavené e o Barbosa Lima Sobrinho estão dizendo nesta denúncia que até mais importante para o processo de impeachment do que a evidência do crime cometido propriamente, embora elas existam, é quando você afronta os valores democráticos. E quanto à vontade popular, né, queridos? 70% hoje quer a Dilma fora. Um processo de impeachment, em suma, não é uma questão penal qualquer. Trata-se sim de uma questão eminentemente política, sem ser arbitrária. Está na denúncia de 1992, escrito o seguinte ainda. Leiam lá. É por essa razão que a melhor tradição política ocidental, preste atenção para isso aqui, atribui competência para o juízo de pronúncia dos acusados de crime de responsabilidade precisamente ao órgão de representação popular. Representar o povo significa, nos processos de impeachment, interpretar e exprimir o sentido ético dominante diante dos atos de abuso ou traição da confiança nacional. Sabe o que está dizendo aqui, Reginaldo? Se fosse só uma questão penal qualquer, quem decidia no tribunal era a justiça. Como é uma questão política, quem decide se é crime de responsabilidade ou não? O Congresso. O Congresso. Então quando vai que esse negócio, ai, cadê a prova? Cadê a prova? Primeiro as pedaladas estão aí. E quanto às evidências de que no caso da Petrobras houve quando menos prevaricação, né? Quando menos prevaricação. Que também, atenção, a prevaricação também é crime de responsabilidade. Vê lá na Lei 1079. Se um governante não toma a devida providência quando ele sabe que o bem público está sendo assaltado, ainda que ele não seja um assaltante também, ele pode ser denunciado por crime de responsabilidade. Reginaldo. Ora, esses mesmos postulados, de novo que eu atrapalhei. Ora, esses mesmos postulados que serviram para afastar Collor da presidência e para que a Câmara acatasse a denúncia contra ele, devem ser agora observados. É claro que é possível discordar desse meu texto aqui, dessa minha fala, dessas coisas que eu estou dizendo. Mas aí será preciso dizer que a queda de Collor foi então um golpe. Foi! Eu acho que não foi, como não será de Dilma se ela cair. Hashtag pronto, falei. Aqui, ó. Hashtag. Falei. Jovem Pan, colocando os pingos nos is. Performático, né? Tá se divertindo com a Ó, o câmera, né? Reginaldo tá dizendo que eu tô suado. Eu tô suado, né, Reginaldo? Que Normal. Eu andei demais, pois é. Não, eu andei demais. Não, eu trouxe lencinho, Reginaldo. Trouxe lencinho. Ah, é? Trouxe. Cadê? Cadê? Esqueci o lencinho. Esqueci. Manda aí pra Tá mim. lá, né? Esqueci o Pede pra lencinho. trazer. Ó, mas dobradinho, tá? Caiu dinheiro aí. Caiu dinheiro, caiu É, dinheiro. barulho. Olha aqui, agora começa essa cascata aí. Ah, não, golpe. Golpe uma ova. Golpe uma ova. É democracia. Tá brilhando, Reginaldo? Eita, é ruim. É. Ó, a HD tá pegando brilhando. Esse é o problema de ter uma Isso câmera pega- HD, né? Pega tudo. Tá pegando pra mostrar como eu sou jovem, bonitão? Hein? Não, tira o Vitor Larregina daí que ele é muito menino. Ó, a comparação não é favorável. Tem questão, precisa de Não é autorização. favorável, não é favorável. Autorização Não é favorável. judicial pra me mostrar. Ô, Reginaldo, pra quem faz essa bagaça? A gente faz é para o povo. Você que tem um smartphone, entra na Play Store, na Apple Store, baixa o Viber aí no seu celular, VIBR, baixou o Viber no seu celular? Baixou. Baixou. Entra no nosso grupo, um grupo que já conta hoje com... Ah, pera aí, Reinaldo, que eu tava vendo outra coisa Todo aqui. dia a mesma Pera aí, coisa. aqui. É. 35.942 pessoas. 35.942 pessoas. Muito bem, aí você entra ali, entrou? Tá, aí você digita. 567000. Digitou 567000? Digitou. Aí para mandar mensagem de texto Pelo teclado. e de voz. Pelo microfone. E o que diz o povo, Reginaldo? Reinaldão, outro dia eu fui mostrar pro meu filho o programa Pingo nos Is, estava começando. Ele falou pra mim, esse programa eu já ouço, só que eu ouço às 20 horas. É brincadeira, né, meu? Fui ensinar algo pro moleque que ele já é viciado. Um grande abraço, Edilson Valero, professor de História. Pingo nos Is.
O programa da família. Ah, um professor de história que nos ouve. Ó, isso significa o seguinte, Reginaldo. Um professor de história que não é de esquerda. Existe. Professor de história que não é comuna. Existe. Existe, claro que existe, Reginaldo. O que é, Vitor? O que você tem? Alguns reflexos aí da transmissão Olha meu vídeo. cabelo Ó. que tá... A Marisa mandou mensagem de texto aqui. Pena que a transmissão não tenha cheiro, Reinaldo. Sou testemunha em 2 ocasiões que o perfume do Reinaldo é dos bons. No lançamento de seu livro e uma visita que eu fiz aí na Jovem Pan, o cheirinho ficou em minha roupinha. Marisa de Arujá, aqui em São Paulo. Como é que é? Roupinha. Foi no lançamento de livro. Vocês são... Foi no lançamento... Foi lançamento de livro. E é o cheirosinho mesmo, faço perfume, gosto. Tem 2 perfumes que eu uso, eu alterno, né? Essa não usa os 2 ao mesmo tempo. Não, às vezes, não. Louco. Cada lado, não, um de cada vez. E é bom. Ô, Reginaldo, é bom. Aliás, tem uma frescura que homem não usa perfume. Homem não pode usar perfume ruim. Perfume bom deve. É uma coisa muito boa. Ô, princesa. O presidente gosta. O presidente gosta de um homem perfumado. Ô, Reginaldo, vai lá. Tem mais. Pingos nos Is. O único programa que informa e forma. Isso é fantástico. JR de Jundiaí. Muito bem, o único programa que forma, informa e... Transforma. Transforma. E transforma. Reginaldo, isso é muito bom. O que mais que tem aí? Alô, Reinaldo? Oi? Eu tenho uma pipoca e ela só passeia depois dos pingos nos is. Letícia de Pinheiros. Pipoca nesse caso é um cachorro, né? Olha, se eu tivesse o celular aqui agora, eu ia pegar a foto. Amanhã, prometo. Amanhã eu mostro a foto da picolucha. Da pipoca. Pipoca é minha cadelinha. Ah, tá. O que é picolucha? Picolucha é outro nome dela. Ela tem 2 ela tem nomes. apelidos. Ah, o outro tá. é Michuruca. Qual é o nome? O outro é O Michuruca. sobrenome, Pipoca Picolucha. Não, o sobrenome Michuruca. dela é corintiana. Pipoca corintiana. Claro. Porque ela é preta e branca. Só que ela não pipoca em nenhum jogo. Não né? pipoca. Não pipoca e vai ganhar o campeonato. Ô, Reginaldo! Vamos pro intervalo? Vamos, a gente volta já. Tio Rei, mete pau nessa cambada. Tudo que a vida tem de bom. Use Elo. Use tudo que a vida tem de bom. Use Elo. Vou sair e usar o que a vida me dá. Sempre com ela eu vou curtir. Comer com os amigos, cantar e dançar. A vida é muito linda, é só saber aproveitar. Use tudo que a vida tem de bom. Use Elo. Use tudo que a vida tem de bom. Use Elo. Use tudo que a vida tem de bom. Use Elo. Os pingos nos is. Tiago acaba de fazer a melhor entrevista de emprego de sua vida. Tiago saiu do Rio de Janeiro, mas o carro teve uma pane. A Amanda do Centro de Controle avisou o seu Jair, motorista do guincho. Sem os investimentos em segurança do Grupo CCR, o seu Jair não teria ajudado o Tiago e a entrevista seria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias para que todos tenham as melhores entrevistas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. Vou te fazer uma pergunta delicada. Você se lembra quando foi a última vez que você parou para brincar com seus filhos? Faz tempo? Pois é, o trabalho de hoje é tão corrido que acabamos deixando as brincadeiras com os pequenos para um amanhã que nunca chega. Por isso hoje, chegando em casa, chame seus filhos para uma partida de Banco Imobiliário. Esse simples convite vai transformar o dia dos seus filhos e a relação entre vocês também. Banco Imobiliário da Estrela. Quando pais e filhos brincam juntos, é ainda mais divertido. O metrô de São Paulo informa. Próxima estação, acessibilidade. Sabia que o metrô é um dos meios de transporte que mais se preocupam com idosos e pessoas com deficiência? Tanto que acabou de ganhar um prêmio da União Internacional de Transportes Públicos pelo projeto Ações de Relacionamento Inclusivas. Na prática, significa dizer que todas as estações do metrô são acessíveis, com elevadores, escadas e rampas adaptadas, piso tátil e possuem funcionários preparados para conduzir cadeirantes e acompanhar pessoas com deficiência visual.
Sempre que ouvir este som, lembre-se, o metrô está trabalhando para oferecer mais mobilidade, segurança e autonomia a todos os usuários. Metrô e Governo do Estado de São Paulo. Central Jovem Pan de Trânsito. Oferecimento. Tem um e-commerce? Use Bcash para pagamentos online. Simples, rápido e seguro. Ligue 30757520 ou acesse bcash.com.br. Vem com a gente. E quando vem George Ezra com seu Oi do Bidu, quem é que vem? Isso aí. Júlia Simikziki, Boa a noite. menina de Budapeste e o trânsito em São Paulo. E aí, Júlia, como Fiquei está? sabendo que todo mundo amando a transmissão ao vivo, hein? É mesmo? Ah, que bom. Muito bom. A Legal. gente tem 100 quilômetros na cidade agora. O pessoal que está no trânsito pode acompanhar pelo aplicativo. Mais ou menos, né? Não é muito, não. É mais ou menos, mas a Marginal Tietê, bastante complicada no sentido Ayrton Senna, todas as pistas, com o trânsito começando lá na Ponte do Piqueri. E a Avenida dos Bandeirantes também não está melhor nos dois sentidos. Muita paciência, motorista. Os pingos nos is. Muito bem, nós estamos de volta. Ô, Patrick Santos, parece que o governo já tomou a primeira tunda conforme o previsto, né? Ao longo do dia foram várias, São mas várias. a do momento... Conforme o previsto, né? Já tapa. tomaram a primeira, Exatamente. porque eles são absolutamente incuráveis. Vai lá, Pois Patrick. é, o Tribunal de Contas da União rejeitou há poucos instantes o pedido de suspeição contra o ministro relator das contas da presidente Dilma Rousseff, Augusto Nardes, feito pela Advocacia Geral da União na última segunda-feira. O julgamento prossegue com o ministro mantido como relator. Agora, Reinaldo, o governo tentou de tudo, né, para adiar a sessão desta quarta. Ontem o Planalto entrou com um pedido para que o Supremo Tribunal Federal suspendesse o julgamento até que o TCU decidisse se o relator do caso, o ministro Augusto Nardes, está impedido de atuar no processo. Hoje, o governo votou a entrar no STF com um novo pedido de suspensão do julgamento no TCU. E aí entrou com um novo pedido, né? Entrou de novo no STF com um pedido de suspensão do julgamento, dizendo que o tribunal tinha de ouvir a testemunha. Olha aqui, conforme... Era meio óbvio também, mas de qualquer modo nós antecipamos aqui ontem nos Pingos nos Is, no Jornal da Manhã, tá lá no meu blog, agora estou falando também. Era evidente que o tribunal não ia aceitar, que o corregedor não ia aceitar a suspeição do colega dele. Né? Era evidente que Foi isso ia unânime, acontecer. Né? Então não houve houve a rejeição do pedido de suspeição e agora haverá a votação. O tribunal vai votar. O governo já disse que mesmo assim vai recorrer. Recorrer pode. Recorrer ele pode. Ele disse que vai recorrer com base no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, né, diz que os tribunais, todos os tribunais estão sujeitos às mesmas regras e que, portanto, quando você declara suspeição de alguém, você tem que ter uma sessão específica para votar a suspeição. Entenderam o ponto? É isso que está no Código do Processo Civil. Quando alguém, uma das partes, pede a suspeição de um juiz, esta votação da suspeição tem que ter uma sessão específica para ela. Não pode depois continuar a votação. Né? E aí eles vão entrar no Supremo com isso. Não sei que encaminhamento o Supremo vai dar. E continuarão a lutar contra, acusando a suspeição do juiz. Quer dizer, Né? trazendo mais desgaste para o governo. Porque quanto mais entrar, parece... E essa é uma coisa que eu disse, é uma luta de perde-perde. Porque digamos que o Supremo dissesse, tá bom, o Nardes antecipou o voto mesmo, falou demais, não pode ser ele. Tá, vai ter que ser outro. Sobraram 8. E esses 8? Alguém vai dar um voto contra o Nardes? Alguém vai dar um voto contra o Nardes, Regina? Não vai. Então acabou. Então o governo vai perder. O governo vai perder. Por que está fazendo isso? Não sei. Né? Não tem explicação lógica. Burrice? É um pouco. Querem, de qualquer modo, jogar uma sombra de suspeição no julgamento. Vejam que não à toa. E né? justamente, não à toa, o que foi que aconteceu? O que aconteceu? Na Vai lá, véspera de o TCU votar o relatório do ministro Augusto Nardes, Reinaldo, que recomenda a rejeição das contas do governo federal, veio a público ontem uma denúncia contra o Nardes. Polícia Federal e o Ministério Público Federal teriam encontrado indícios de que o ministro pode ter recebido R$1.650.000 de uma empresa investigada sob suspeita de envolvimento com fraudes fiscais.
Nardes se tornou investigado, alvo de suspeitas, porque foi sócio até 2005 de uma empresa chamada Planalto Soluções e Negócios, registrada em nome de seu sobrinho. Essa empresa é investigada pela Operação Zelotes, da Polícia Federal, que apura suspeitas de fraudes praticadas para comprar decisões do CARF. Que coincidência, né? É, muita coincidência. Só lembrando, o CARF é aquele órgão da Receita Federal ao qual as pessoas multadas podem recorrer para baixar a multa, para diminuir a multa. E aí se descobriu que havia uma verdadeira indústria, né, montada, uma indústria criminosa montada para retirar multas, para baixar multas. De que modo? Escritórios de advocacia, escritórios de contabilidade se juntavam, né, conheciam pessoas dentro da Receita do CARF, ganhavam essas pessoas e negociavam ali a redução das multas, né? E uma empresa do sobrinho do Nardes, da qual ele foi sócio, está sendo investigada também. Vejam só, eu vou dizer aqui o que eu disse sobre o Cunha, que todos sejam investigados. Fim de papo. Quem cometeu o crime, que vá, que arque com a responsabilidade, não é problema meu. Tá certo? Quer dizer, é problema nosso na seguinte medida. Se são homens públicos, provavelmente estão roubando o nosso dinheiro, né? Então é problema nosso. Agora, o que é estranho é que a denúncia vem um dia antes da votação do TCU, né? E atenção, 4 ministros do TCU foram acusados de praticar irregularidades nesse tempo. O Haroldo Cedras, que é o presidente, foi acusado. O Raimundo Carreiro, que é o corregedor, que hoje negou o recurso Terminou do o governo, voto já foi, assinou? exatamente, Ele foi, já assinou foi também. acusado. Né? O Nardes está sendo acusado. Né? E o Vital do Rego também foi, de um troço lá na Paraíba. Quer dizer, 4 dos 9 ministros, e não à toa 4 ministros de quem se desconfia que vão votar contra o governo. Aí vira uma indústria da denúncia. A imprensa tem que denunciar, tem que noticiar o que sabe. Fim de conversa. Né? Nosso problema não é saber, isso ajuda esse, isso ajuda aquele. Não interessa. Existe evidência? Existe. Existe a notícia da irregularidade? Existe. A gente tem que noticiar. Agora, também a gente não pode se comportar como inocente e útil do governo. Porque a essa altura, eu até comentei lá no blog, se Jesus Cristo descer à terra e falar assim, Dilma, foi pedalada sim. Logo vai aparecer uma denúncia dizendo que ele roubava madeira na carpintaria. Né? Aparece. E aparece alguém dizer, não, eu vi, eu tava lá, falou pra mim. Eu vi um pedacinho do trecho do discurso do Carreiro. Ele lembrou também no discurso, lá no voto dele, que o PT também pediu a suspensão do Joaquim Barbosa na época do mensalão também. Sim, pediu, exato, pediu, é verdade. É verdade, o PT pede a suspensão. Para o PT, quem não é suspeito? Quem vota com eles. E quem é suspeito? Quem vota contra eles. É assim que funciona. E essa é uma regra geral deles para tudo, viu? Se vocês se lembrarem. Vamos ver, ideologicamente... Ouvinte, vamos pensar um pouco. Tem uma coisa que no rádio não se costuma fazer, mas aqui nós fazemos. Aqui na Jovem Pan, né? Não é só aqui nos Pingos nos Is. Do ponto de vista ideológico, quais partidos estão mais próximos? PT e PSDB ou PT e PP do Maluf? Evidentemente é o PT com o PSDB. Né? O PSDB é um partido de centro-esquerda. O PT era um partido de esquerda e o PP do Maluf sempre foi considerado um partido conservador. Eu nem chamo de direita porque eu respeito a direita para falar de direita, né? Aquilo é outra coisa, né? O que eu sei que ali há pouca gente direita, né? Mas de qualquer modo, ideologicamente, o PP está mais longe do PT. Quando o Lula chega ao poder, do ponto de vista, digamos, da geografia ideológica, olha que expressão bonita. Geografia legal. Do ponto de vista da geografia ideológica, era mais fácil o PT se aproximar do PSDB. Não. O Lula ignora o PSDB, chama o PSDB de fonte do mal, o governo Fernando Henrique de herança maldita e tem que se livrar e vai se juntar com o Maluf. Aí o Maluf passa a ser bom. Quem foi o grande intelectual do regime militar? Não se chamou Delfim Neto? Quem é o grande aliado na área econômica do Lula desde que o Lula chegou ao poder? Delfim Neto. Então o Lula, o PT, eu sempre disse que eles são uma lavanderia de reputações sujas, mas também são uma máquina de sujar reputações. Suja a reputação de gente boa
e lava a reputação de gente ruim. Quer dizer, era no passado. Hoje, se você entrar na máquina do PT, meu filho, não tem como a sua reputação sair limpa de lá. Hoje tem gente, daqui a pouco o Maluf vai falar que não quer aparecer ao lado do PT para não se queimar. Né? Aí seria o cúmulo da crise de credibilidade. Mas né? tá merecendo. Não vai querer merecendo. aparecer na foto, né? Não. Bom, teve foto lá nos jardins da casa. Sim, o Haddad não gosta muito de falar dessa foto. Agora, daqui a pouco o Maluf não vai querer. Né, daqui a pouco ele vai falar, não quero aparecer do lado dessa gente, não. Me estranho. Vamos falar do Wagner, Vamos das lá, contas? Reinaldo, Quem que é, Patrick? o novo ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, disse hoje que o governo não teme a abertura de um processo de impeachment contra a presidente Dilma, mesmo que o TCU rejeite suas contas do ano passado. Para Wagner, mesmo que haja rejeição, ela não é sustentação para nenhum pedido de impedimento. Eu separei um trecho do que disse o ministro, abre aspas. Está muito claro na lei. Creio que qualquer pessoa que queira respeitar o texto constitucional sabe que o julgamento das contas pode ser de mandato anterior, Por ser de mandato anterior, não tem a ver com o atual mandato. Olha, ele tá fazendo uma confusão, mas olha, ministro, mas é uma confusão dos diabos, mas olha, é até difícil de destrinchar, porque a coisa quando é errada, você diz errado, 2 mais 2 são 5, não são, vai lá, você mostra 4. Isso aqui é uma lambança que nem errado é. Vou ter que destrinchar, Jacques Wagner. Jacques Wagner! Presta atenção. Reginaldo, a Constituição diz que um presidente não pode ser julgado por atos estranhos ao seu mandato. É isso que está lá. Né? Se entende por ato estranho ao mandato, coisa que aconteceu antes do mandato. Esta Constituição é de 88. A reeleição foi aprovada em 97. Portanto, isso foi escrito antes da reeleição. Não tinha reeleição. Portanto, um presidente não podia cometer nenhum ato do qual ele fosse se beneficiar no mandato seguinte, porque não tinha mandato seguinte para ele. Era um mandato só. Então, em primeiro lugar, isso foi anterior. Digamos, no entanto, que o Supremo, né, dissesse, não, o que aconteceu antes realmente não pode. Acontece que o julgamento do TCU não tem nada a ver com isso. O julgamento do TCU não é argumento. Não, o julgamento do TCU não está lá no pedido de impeachment da Câmara. Vocês estão entendendo? O julgamento do TCU acabou. É julgamento do TCU. O Congresso vai votar. Se o deputado, ao votar, quiser, na sua consciência, levar em consideração o que disse o TCU, ok. É claro que se o TCU rejeitar as contas, tem-se um forte argumento, mas é um argumento político, Jacques Wagner, não é um argumento técnico. Tá claro o que eu tô falando? Tá claro, não tô sendo confuso não, né? Tá claro? É um argumento político, técnico. Ninguém vai alterar a denúncia que tá lá na Câmara. Até porque a denúncia que tá lá na Câmara vai ser rejeitada pelo Cunha. Vai ser rejeitada. Depois vai ter o recurso. E aí vamos ver se há votos para formar a comissão especial. Agora ninguém vai falar assim, bom, então agora pré-requisito. O pré-requisito é o TCU reprovar. Tá aqui, reprovou? Assinado? Me dá aqui. Não. Isso não existe, Jacques Wagner. Aliás, o senhor sabe que não existe, né, ministro? Para de tentar dar truque nas pessoas. Eu não gosto de petista quando fala. Por que não trata a gente como inteligente? Trata a gente como se a gente soubesse o que está acontecendo, porque a gente sabe, né? Aí, ó, tá lá a foto do ministro. Alguém tá vendo a foto do ministro? Tapando o olho, chegando com o só? Ó, e pro senhor eu tô assim, ó. Mesmo com meus olhos míopes. Tá me mostrando aí? Senão eu fico aqui fazendo palhaçada, eu mostro. Sim. Tá. Quem é que vai falar de protesto? Vamos falar de protesto justamente sobre isso, Reinaldo. O Movimento Brasil Livre e o Vem Pra Rua estão promovendo nesta quarta-feira um ato conjunto em favor da independência do Tribunal de Contas da União e contra a interferência do governo federal na corte. O protesto intitulado Reprova TCU começou às 4 da tarde em frente à sede do tribunal em São Paulo, aqui na Avenida Paulista, 1842, na esquina com a Alameda Ministro Rocha Azevedo. Nesta terça, 2 outros grupos, o Nas Ruas e o Avança Brasil, realizaram protesto
protestos no mesmo local. Ontem a gente teve um boneco da Dilma aqui na Paulista. Isso, exatamente. E também está tendo protesto em Brasília. Olha aqui, hoje, 50 repartições da Advocacia Geral da União apareceram com cartazes, né, colocados pelo Movimento Brasil Livre, falando contra o golpe da Advocacia Geral da União. Contra essa campanha da Advocacia Geral da União contra o TCU. Tá? E eu gostei, sabe por quê, Reginaldo? Que é cartaz que dá para tirar, é coisa lavável, é faixa. Ninguém vai lá para emporcalhar o bem público. Aliás, a esquerda... Ô, esquerdistas! Bando de barbudo! Bando de barbudo! Vocês precisam mudar de tudo. Precisam mudar de livros, de shampoo, de perfume, de modelito, que é uma gente que se veste ainda com cara de anos 60, né? E os anos 60 já passaram. É uma coisa meio hipster. Né? Não é nem hipster. Hipster já é muito informado pra eles. É cafona mesmo. É cafona esquerdista. E precisa mudar de prática. Para de emporcalhar o bem público. Aprendam com os democratas. Só o coração, hein, bicho? O meu coração tá bom pra cacete. Aprendam com os liberais e com os democratas como é que se respeita o bem público. As pessoas vão lá, protestam, não sujam nada, não picham nada, não quebram nada. Depois é só tirar o cartaz. Acabou. E sai com água e sabão. Pronto. Não é? Eu sei que para esquerdista entender isso é difícil, porque os crimes das esquerdas não saem com água e sabão. É que tem aquela coisa do meio ambiente também, de queimar pneu, né? Isso, também. E além de tudo isso, aí queimar pneu. Aí já é o Boulos que gosta de queimar pneu, né? Que aí, como ele é coxinha, formado na alta burguesia, aí ele gosta de coisa radical, gosta de emoções fortes. Isso daí, menino mimado pela tia, é fogo. Aí a tia falava, ai, como ele é lindo, como ele é inteligente, ai, como ele é... Aí sai queimando pneu. Aí ele sai queimando pneu. Entendeu? Minha tia não, fala, vai estudar, moleque, porra. Vai estudar uma tese. Não, mentira, minha tia gostava de mim, mas ela vai estudar. Não era assim, ai, que lindo. Dá tese, claro que dá tese. E às vezes chinelada na bunda também, né, que falta. Vamos fazer comercial, Edna? Grande porta de saída é uma porta de entrada. Os pingos nos is. Férias de verão CVC. Compre agora sua viagem para o Natal, Réveillon e Férias de Janeiro e comece a pagar só daqui a 60 dias. CVC sempre com você. Só na Loja 100 você tem a segurança de ter sempre o preço mais baixo e a menor prestação em qualquer plano que você escolher. Compare! TV LG LED de 32 polegadas e conversor digital na Loja 100, só 1.140 à vista ou em 10 de 114 por mês sem juros. É isso mesmo, é a sua TV LG LED de 32 polegadas por apenas 10 de 114 por mês sem juros no carnê ou no cartão. Loja 100, a menor prestação do Brasil em toda a linha. Compare! Se você comparar, vai comprar aqui na Loja 100. Nos dias de hoje, segurança é fundamental. Nós da Gocil estamos preparados para cuidar de seu patrimônio. São 30 anos de excelência em segurança e serviços e uma equipe treinada para atendê-lo em quase todo o território nacional. A Gocil oferece projetos operacionais customizados para os mais variados segmentos, sendo referência no mercado. Acesse gocil.com.br e saiba mais. Pensou em segurança? Pensou Gocil. Os grupos abertos do Viber estão bombando. Baixe agora o app e siga o Pânico, Danilo Gentili, Porta dos Fundos e muitos outros. Mensagens, fotos, informações o tempo todo. Grupos abertos do Viber. Baixe o aplicativo e confira agora. Tiago acaba de fazer a melhor entrevista de emprego de sua vida. Tiago saiu do Rio de Janeiro, mas o carro teve uma pane. A Amanda do Centro de Controle avisou o seu Jair, motorista do guincho. Sem os investimentos em segurança do Grupo CCR, o seu Jair não teria ajudado o Tiago e a entrevista seria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias para que todos tenham as melhores entrevistas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. Central Jovem Pan de Trânsito. Oferecimento Della Via Pneus. 4 litros de óleo em 6 de R$ 14,99. Em todas as lojas. delavia.com.br. Júlia Simics
115, que o trânsito, minha filha, piorou, ficar igual. Piorou, 110, 115 quilômetros quase na cidade. O motorista que sai de Santana e segue no sentido do aeroporto encontra trânsito tanto na 23, no corredor, quanto na Tiradentes. Então, não tem para onde fugir. A Marginal Tietê, no sentido Ayrton Senna, continua bastante complicada em todas as pistas. As piores são a Expressa e a Central. E, segundo a CT, o trânsito sobe nos dois sentidos da Marginal Pinheiros, mas agora é pior para o motorista que segue pela pista expressa no sentido Interlagos. Então, pingos nos is. Os pingos nos is. Muito bem, nós estamos de volta. E o governo continua apanhando, né? Uma atrás da outra. Reinaldo, a obstrução na Câmara derrubou pela terceira vez a sessão do Congresso marcada para a votação de vetos presidenciais nesta quarta-feira. Até o encerramento, por falta de quórum, 223 deputados haviam registrado presença. São necessários pelo menos 257 em plenário para ocorrer votações. No Senado, o quórum havia sido atingido com facilidade desde cedo. 68 dos 81 senadores registraram presença. Ainda não há previsão de quando será realizada a próxima sessão. Só para lembrar, meu querido ouvinte, para que comece uma sessão é preciso que você tenha pelo menos metade mais um do total de parlamentares. A Câmara precisa de 257 e o Senado precisa de 49? 42. 49 é para votação, quórum qualificado. De 42. No Senado está tranquilo. Na Câmara, não. Agora, vocês querem ver que coisa curiosa? Vocês querem ver como só o PT e o PMDB juntos poderiam ter garantido a sessão? Vai lá. É verdade. Reinaldo, agora alguns fatos, para destacar nessa tentativa de votação dos vetos no Congresso. Vamos notar que a presença de todos os deputados do PT e do PMDB que faltaram à sessão desta quarta-feira garantiria ao governo o quórum necessário para iniciar a votação. A bancada do PMDB, por exemplo, sem considerar o presidente Eduardo Cunha, tem 65 deputados, mas só 37 registraram presença na sessão de hoje, ou seja, 28 não apareceram. A bancada petista tem 62 deputados, mas só 55 apareceram, ou seja, faltaram 7. Como dissemos, era necessária a presença de 257 deputados, mas apenas 223 registraram presença, faltando 34 deputados para ser possível o início, para começar a deliberar. 28 PMDBistas somados com 7 petistas, matemática básica, 35 parlamentares, um a mais do que o necessário. 4 para 13 dá 7. Isso. E tudo certo, como 2 e 2 são 5. Como é que é, presidente? De novo, lição outra vez. Matemática agora. Depois de 4 para 13 dá 7. Isso, exatamente. 4 para 13 dá 7. 4 para 13 dá 7. E 28 com 7 dá 35. 13 menos 4, quanto é que dá? 13 menos 4, 7. 7. Não é? 7. Se ela diz que é 7, é 7. Tudo certo, como 2 e 2 são 5. 4 para 13 dá 7. Sensacional. Agora também tem uma coisa. Tudo bem, daria quórum, sim, para iniciar a sessão. Agora, quem é que se arrisca a votar um veto presidencial tendo só metade mais um da Câmara? Nossa Senhora. O risco do veto ser derrubado aí é gigantesco, né? Agora, você lembra ontem, Reinaldo? Aí vai por maioria simples. Né? Aí vai por maioria simples. Então, a coisa tá feia. E tá feia porque, olha, quer ver? Fala, Patrick. Não, só lembrando que ontem o senador Delcídio Amaral disse que hoje seria um outro dia e que o governo mostraria quem tem mais garrafa para pôr na mesa. Isso, vovó Mafalda. Amanhã vai ser outro dia. A expressão ontem. Que hoje seria um novo dia. Vovó Mafalda, a vovó Mafalda, quando... Você que é jovem. Você que é jovem. Tô ouvindo, fala. Tá ouvindo. Você não é tão jovem. Você já tá velho. Você que é jovem, vá ver quem é a vovó Mafalda. Técnica, tenta achar a vovó Mafalda aí. É o Delcídio. Tenta achar a vovó Mafalda, misturar foto da vovó Mafalda com o Delcídio, pra gente ver, né? Só pra ver. Tem a dó. Agora, a coisa tá ficando feia. Quer ver? Vamos lá. Ainda mais sobre o tema, Reinaldo, é importante destacar que outros partidos governistas de tamanho médio, como PP, PSD, PR e PTB, também contribuíram para o esvaziamento da sessão. Juntos registraram a ausência de 87 deputados. Os próprios líderes das bancadas não estiveram presentes.
O movimento foi formado para mostrar à presidente Dilma que ela errou ao priorizar Leonardo Picciani como interlocutor do governo na reforma ministerial. Picciani, do PMDB, que ontem alegou problemas de logística e deslocamentos para as ausências na sessão. Disse hoje que o partido fez sua parte para assegurar o quórum e garantir a votação dos vetos presidenciais, mas não foi o que os números mostraram. Ô, Picciani, tadinho do Picciani. Essa vovó Mafalda, aí você achava a vovó Mafalda, mas você tem uma Picciani, vovó Mafalda... né? Picciani, né, Pito? Picciani, mas Picciani, né, em português. Tá. Tem uma vovó Mafalda sem toquinha, que é o cabelo, que aí parece Delcídio mesmo. Deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que parece Delcídio mesmo assim. Olha, deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O Picciani, tadinho, 2 corgos, até brinquei hoje, 2 corgos, acho que Tupã também, né? A gente tem uma metáfora para outra metáfora. Quando o sujeito dá um passo maior do que a perna, O que acontece? e ele rasga a carça, né? Que a gente fala, carça é calça na língua de vocês, né? Ele rasga a carça, a gente diz, esse precisa comer muito feijão, né? O cara dá um passo maior do que a perna, falei, e esse ainda precisa comer muito feijão. O Leonardo Picciani, até ele virar um Eduardo Cunha, ele precisa comer muito feijão, né? O governo imaginou que pudesse apelar diretamente ao Leonardo Picciani, ex-pupilo do Cunha, e ter o controle do PMDB. Aí aconteceu o que ontem? Né? Aconteceu o que ontem? O Leonardo Picciani liderava um bloco com 149 deputados, 66 do PMDB, e aí tinha mais um monte de partido, PP, PTB, PHS, PSC e PEN. 149 deputados. Quando o Leonardo Picciani virou o interlocutor da Dilma, o fortão, o cara que vai no Planalto, tá, não sei o quê, tira selfie. Primeiro, dos 66 PMDBistas, 22 fizeram um manifesto contra ele. O Vitor tá rindo aqui que eu falei um palavrão sem querer. E foi sem querer mesmo. Metade de um palavrão. Metade de um palavrão. Foi Parou, baixinho, parei no meio. 22 assinaram um manifesto contra. Né? E os outros partidos desfizeram o blocão. Então, Leonardo Picciani, depois que ele se tornou um interlocutor da Dilma, ele liderava 149 deputados. Agora ele lidera, quando muito, 44 do PMDB e menos, porque quantos apareceram? 37 só? Só 30, hoje 37. 37. 44 do PMDB e 2 do tal do PEN. Do PEN, é só o PEN que continua. Ele tinha 149 e ficou com 46. Parabéns, Leonardo Picciani. Bela reforma ministerial. Leonardo Picciani, olha. E aí, eu até brinquei no site, esqueceram da terceira lei de Newton, né? Terceira lei de Newton, você sabe, a toda ação corresponde a uma reação em sentido contrário. Não é isso? E de igual potência. Acharam que pudessem chegar lá e vamos avançar na bancada do PMDB e tal. Tá tendo a reação. Né? Fizeram a reforma e estão tendo problemas novos. Vamos continuar aqui. Não, tem comercial? Tem. Ai, que bom, né, Reinaldo? Tem comercial porque tá entrando dinheirinho. Vai, meu filho, pra pagar o salário do Vitor, que tá muito alto. Vai lá. Os pingos nos is. Tiago acaba de fazer a melhor entrevista de emprego de sua vida. Tiago saiu do Rio de Janeiro, mas o carro teve uma pane. A Amanda do Centro de Controle avisou o seu Jair, motorista do guincho. Sem os investimentos em segurança do Grupo CCR, o seu Jair não teria ajudado o Tiago e a entrevista seria assim. É para facilitar a vida de todos que o Grupo CCR trabalha, cuidando de rodovias para que todos tenham as melhores entrevistas e os melhores momentos de suas vidas. CCR, é por aqui que a gente chega lá. O metrô de São Paulo informa. Próxima estação, segurança. Dentro do metrô, você nunca está sozinho. São mais de 3.000 câmeras nas estações e trens, 3.000 agentes de segurança e de estações treinados. Se presenciar um comportamento suspeito, fale com esses agentes ou mande um SMS denúncia 97333-2252. Sempre que ouvir este som, lembre-se, o metrô está cuidando da sua segurança. Metrô e Governo do Estado de São Paulo. A Della Via Pneus enlouqueceu. Anote, em todas as lojas Della Via Pneus, 4 litros de óleo por apenas R$ 6,14,99. 4 litros de óleo móvel super por apenas R$ 6,14,99. As ofertas não param nunca no melhor centro automotivo do Brasil. Della Via Pneus 2333-3235. Porque todo mundo sabe que para o seu carro... Della Via, no meu carro só Della Via Pneus. Na
cidade somos todos pedestres. Só na Loja 100 você tem a segurança de ter sempre o preço mais baixo e a menor prestação em qualquer plano que você escolher. Compare! TV LG LED de 32 polegadas e conversor digital na Loja 100, só 1.140 à vista, ou em 10 de 114 por mês sem juros. É isso mesmo, é a sua TV LG LED de 32 polegadas por apenas 10 de 114 por mês sem juros no carnê ou no cartão. Loja 100, a menor prestação do Brasil em toda a linha. Compare! Se você comparar, vai comprar aqui na Loja 100. Os pingos nos is. Ô, Reginaldo, nós voltamos, mas acabou. Eu tô voltando pra encerrar. Olha lá, vocês viram a vovó Mafalda. São 18 horas e 58 minutos. Termina aqui mais uma edição dos Pingos nos Is. Agora nós, infelizmente, somos obrigados a transmitir a Voz do Brasil. Mas a Sky, na Claro TV, Noite TV, nos aplicativos, smartphones e tablets. E na internet você ouve a representação dos Pingos. Hoje, às 8 da noite, tem os Pingos na Jovem Pan AM e na FM. E às 3 da manhã, na AM e na Pan News. Olha aqui, eu pedi uma musiquinha que eu gosto. Porque agora que a gente tá aqui com internet e tal... Sabe, ô Reginaldo? Toca I'm Yours, do Jason Mraz. É... Jovem Pan, colocando os pingos nos is.